E aí, Caiporada, tudo beleza? Aqui quem fala é o Tom do canal Caipora Análises e Tips. Neste vídeo, iremos analisar os jogos do dia 12 de janeiro. Iremos utilizar a plataforma da Casa de Apostas para fazer as análises. E não se esqueçam, as análises aqui demonstradas são de minha opinião e não para entradas, beleza? No final deste vídeo teremos o nosso preço de Caipora. Fique até o final para conferir. Inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e não se esqueçam de deixar o seu palpite nos comentários. Ative as notificações para ficar por dentro de todos os nossos palpites diários. Beleza, galera? E não se esqueça do nosso canal no WhatsApp. O link está no topo dos comentários, juntamente com o link da nossa planilha Caipora com os resultados dos nossos palpites e também do nosso Instagram. Beleza, galera? Sem mais delongas, bora pra intro! Salve, salve, Caiporada! Começar nossas análises aqui, então. Separei Qatar versus Líbano. Separei este jogo da AFC, da Asian Cup, com over 1,5 gols. Por que eu separei este mercado? O Qatar tem 72% de probabilidade de vitória, com 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Líbano tem 33%. No histórico de partidas entre as duas equipes, são 4 vitórias do Qatar, 1 empate e nenhuma vitória do Líbano. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Qatar não tem empates nos últimos 5 jogos e nos últimos gols das duas equipes, temos over 1,5 gols em 3 das últimas 5 partidas. Nos últimos jogos no campeonato, temos over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Gaborone versus Holy Ghost. Separei essa partida com casa para marcar o primeiro gol. Por que eu separei este jogo da Botsuana com este mercado? Temos 74% de probabilidade de vitória do Gaborone e ele está com um aproveitamento nos últimos 9 jogos de 72%, enquanto o Holy Ghost tem 50%. No histórico de partidas entre as duas equipes, são 2 partidas com 2 vitórias do Gaborone e a média de gols é de 2 gols. Em séries, o Gaborone vem vencendo as 5 partidas e o Holy Ghost não tem vitórias nas últimas 5. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols nas 2 últimas partidas, com o primeiro gol do Gaborone. E verificando os últimos jogos no campeonato, o Gaborone veio marcando o primeiro gol na partida na maioria dos jogos. Então, para essa partida, eu separei casa para marcar o primeiro gol, beleza? Próxima partida, Bashundara versus Forte. Separei essa partida do Bangladesh com vitória a casa seca. Por que eu separei este mercado? O Bashundara Kings ele está com 78% de probabilidade de vitória, com 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Forte tem 44%. No histórico são 2 partidas com 2 vitórias do Bashundara e a média de gols é de 3,5 gols. Em séries, o Bashundara vem sofrendo gols nos últimos 9 jogos e o Forte não tem empates nos últimos 5. Últimos encontros das duas equipes, temos vitória do Bashundara Kings. E nos últimos jogos no campeonato, em casa o Bashundara Kings vem vencendo quase todas as partidas. Então, para essa partida, Bashundara para vencer, beleza? Próxima partida, MacArthur versus Western United. Separei essa partida da Austrália com over 1,5 gols. Por que eu separei este mercado? A probabilidade de vitória está equilibrada e o MacArthur tem 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Western tem 11%. No histórico de partidas são 3 vitórias do MacArthur, 3 empates e 2 vitórias do Western. E a média de gols é de 3 gols. Em séries, o MacArthur vem sofrendo gols nos últimos 5 jogos e o Western vem perdendo a 3. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Verificando os últimos jogos no campeonato, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas, apenas uma partida do Western contra o Wellington Phoenix, que foi 1-0. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Melbourne City versus Western Sydney. Separei essa partida aí na Austrália com over 1,5 gols. Por que eu separei este mercado? A probabilidade de vitória está equilibrada também para esta partida e, na forma recente, o Melbourne City tem 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Western Sydney tem 56%. No histórico de partidas entre as duas equipes, temos 3 vitórias do Melbourne, 7 empates e 12 vitórias do Western Sydney. E a média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Melbourne ele não tem derrotas nos últimos 5 jogos e o Western Sydney não tem empates nos últimos 5. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em todas as partidas. E verificando os últimos jogos no Bank West, temos over 1,5 gols em todas as partidas. Últimos jogos no campeonato, temos over 1,5 gols também na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Liga Deportiva Alajuelense
contra o Sporting São José. Separei essa partida na Costa Rica com over 2,5 gols também. O Alajuelense tem 62% de probabilidade de vitória, com aproveitamento de 67% nos últimos 9 jogos. O Sporting tem 56%. O histórico de partidas entre as duas equipes são 6 vitórias do Alajuelense, 4 empates e 3 vitórias do Sporting. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Alajuelense ele vem marcando gols nos últimos 10 jogos e o Sporting vem marcando gols nos últimos 7. Grande probabilidade de ambas marcam para essa partida. Últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos no campeonato, temos over 2,5 gols também na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Portimonense versus Farense. Separei essa partida da Primeira Liga de Portugal com under 3,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada para essa partida e na forma recente o Portimonense tem 28% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Farense tem 56%. No histórico de partidas, temos 4 vitórias para cada lado e 2 empates, e a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Portimonense vem perdendo nas últimas 3 partidas, e nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em todas as partidas. Na casa do Portimonense, under 3,5 gols também em todas as partidas. Últimos jogos no campeonato, temos under 3,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos under 3,5 gols. Beleza? Próxima partida, Crusaders versus Larne. Separei essa partida na Irlanda do Norte com over 2,5 gols. O Larne jogando fora de casa, ele tem uma pequena vantagem com 46% de probabilidade de vitória. Tem 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Crusaders tem 39%. No histórico de partidas entre as duas equipes são 8 vitórias do Larne, 6 empates e 7 vitórias do Crusaders. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Crusaders não tem empates nos últimos 5 jogos e o Larne vem marcando gols nos últimos 7. Últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Verificando os últimos jogos no campeonato, over 2,5 gols na maioria das partidas. Então, acredito que para essa partida nós teremos over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Inverness versus Dundee United. Separei essa partida da Championship da Escócia com over 2,5 gols. Por que eu separei este mercado? O Dundee jogando fora de casa, ele tem 62% de probabilidade de vitória e 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Inverness tem 44%. No histórico de partidas entre as duas equipes são 25 vitórias do Dundee, 19 empates e 17 vitórias do Inverness. A média de gols é de 2,5 gols. Em séries, o Inverness vem sofrendo gols nos últimos 10 jogos e nos últimos encontros das duas equipes temos over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos no campeonato, over 2,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 2,5 gols. Próxima partida, Ethnikos Atina versus Apoel Nicosia. Separei essa partida no Chipre com over 2,5 gols. O Apoel Nicosia tem 69% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, com 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Ethnikos Latinas tem 22%. No histórico de partidas entre as duas equipes são 25 vitórias do Apoel Nicosia, 6 empates e 4 vitórias do Ethnikos Latinas. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Ethnikos Latinas vem sofrendo gols nos últimos 5 jogos e o Apoel Nicosia vem marcando gols nos últimos 6. Últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em todas as partidas. Verificando os últimos jogos na casa do Ethnikos Latinas, temos over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos no campeonato, over 2,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Burnley versus Luton Town. Separei essa partida na Premier League com over 2,5 gols. A probabilidade de vitória está um pouco equilibrada, com uma vantagem para o Burnley, e ele tem 47%. Na forma recente, ele tem 28% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Luton Town tem 39%. No histórico de partidas entre as duas equipes são 6 vitórias do Burnley, 3 empates e nenhuma vitória do Luton. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Burnley ele tem 3 derrotas seguidas, e verificando os últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Burnley, over 2,5 gols na única partida disputada. E nos últimos jogos no campeonato, temos over 2,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Olympique de Marseille versus Estrasburgo. Separei essa partida com over 2,5 gols. Por que eu separei essa partida com este mercado na Ligue 1 da França? Temos 62% de probabilidade de vitória para o Marseille e ele tem 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Estrasburgo tem 67%. No histórico de partidas entre as duas equipes são 17 vitórias do Marseille, 13 empates e 7 vitórias do Estrasburgo. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Estrasburgo vem vencendo 4 partidas
E nos últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em todas as partidas. Verificando os últimos encontros na casa do Marcelo, over 2,5 gols também em todas as partidas. Últimos jogos do campeonato, temos over 2,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Sevilha versus Deportivo Alavés. Separa essa partida de La Liga da Espanha com under 3,5 gols. O Sevilha tem 50% de probabilidade de vitória com 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Alavés tem 44%. O histórico de partidas entre as duas equipes são 3 vitórias do Sevilha, 7 empates e 5 vitórias do Alavés. A média de gols é de 2 gols. Em série, o Sevilha ele vem sem empates nos últimos 5 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Sevilha, under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos no campeonato, temos under 3,5 gols em todas as partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Bayern de Munique versus Hoffenheim. Separei essa partida com over 2,5 gols na Bundesliga da Alemanha. Por que eu separei este mercado? Temos 82% de probabilidade de vitória para o Bayern de Munique e ele tem 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Hoffenheim tem 28%. No histórico de partidas entre as duas equipes são 21 vitórias do Bayern, 7 empates e 4 vitórias do Hoffenheim. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Bayern vem marcando gols nos últimos 5 jogos e o Hoffenheim vem sofrendo gols nos últimos 10. Últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Verificando na casa do Bayern, over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos no campeonato, over 2,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos over 2,5 gols. Beleza, galera? Muito obrigado a todos e eu vou transferir vocês para o nosso bilhete caipora. Fala, galera, cheguei aqui com o nosso bilhete. Separei over 2,5 gols para MacArthur versus Western United, over 2,5 gols para Liga Desportiva Alajuelense contra Sporting São José. Separei over 2,5 gols para Inverness versus Dundee United, over 2,5 gols para Ethnikos Atina versus Apoel Nicosia. Under 3,5 gols para Sevilha contra Deportivo Alavés e over 2,5 gols para Bayern de Munique versus Hoffenheim. Beleza, galera? Não se esqueçam da nossa promoção. Se inscrevam. Valeu, até o próximo vídeo. Fui!